Bom, vamos então começar a Hora do Caçador falando sobre Umbanda, né? Não é tão fácil falar sobre Umbanda, porque quando você fala de Umbanda, você fala de uma das coisas primordiais da existência humana, que é a caridade, que é o amor ao próximo. Umbanda é, para mim, uma religião de origem afro-ameríndica, né? Ela tem seus fundamentos africanos, indígenas, americanos, uma religião que tem uma origem praticamente milenar, que tem um nome lá no sânscrito chamado de Aum Bandha, que quer dizer servidão a Deus, servir ao divino, prestação de serviços ao Supremo. Quando você fala de Umbanda, você fala de caridade, você fala de estender a mão, você fala de princípios básicos da vida, né? Que é principalmente o respeito ao ser humano. Eu não posso dizer a vocês, né, que a Umbanda foi fundada em 1908. Não. Ela pode ter sido codificada naquela grande história, né, que lá no plano astral, um caboclo chamado Curuguçu chamou o caboclo, até então, que não era denominado Sete Encruzilhadas, para que viesse ao plano terrestre, né, ao plano físico, codificar uma religião. Bom, isso aconteceu e essa alma, que era o padre Malagrida, que era um jesuíta que esteve num calabouço na Europa, tinha falecido, e no plano astral ele veio à Terra, e aquela história do Zélio Fernandino de Moraes, que teve o contato com uma mesa Kardec, né, e que ali aquela entidade não foi bem interpretada, e que convocou pessoas para que no outro dia fossem lá para que a religião brasileira chamada Umbanda, que seria codificada, começasse a acontecer. Só que antes disso, né, no território brasileiro ela acontecia, né? Ela acontecia. Quando o negro chegou da África, que foi imposto a escravidão, ele se fusou com o índio, ele se fusou com o branco. Então houve fusões religiosas, houve fusões de ideologias, aonde a cultura branca se misturou com a cultura negra, com a cultura indígena, e a Umbanda está aí, nesse meio, né? Porque ela foi buscar o nome dos orixás no africanismo, ela foi buscar o Pai Nosso e Ave Maria no catolicismo, ela foi lá no hinduísmo e trouxe alguma coisa, enfim. Ela trouxe um pouco de cada crença para que ela abrangesse a todos os espíritos que tivessem a necessidade de praticar a caridade. Muito bem. Então, a Umbanda ela começou a trazer a todos nós espíritos de várias ramificações religiosas. Porque em Umbanda, todas as almas que chegam nela passaram pelo mistério da morte. Então você vê que a Umbanda ela abrange atualmente grandes legiões de espíritos, né? Como nós temos os nossos guardiões, como nós temos os nossos pretos velhos, os nossos caboclos, enfim, todas essas energias diversificadas aí na Mãe Natureza. A Umbanda é uma religião monoteísta, ela adora um Deus só, que nós, umbandistas, chamamos de Zambi. Esse é o termo de Umbanda, Zambi.
que poderíamos dizer que seria um diamante com 12 faces, e cada face dessa representasse a energia de um orixá, uma energia da natureza. Mar, a água, o vento. É uma religião que trabalha com os 4 elementos: a terra, o ar, o fogo e a água. É uma religião que crê na reencarnação, nas vidas sucessivas. É uma religião que tem a sua origem calcada na caridade. Então, assim começamos a falar de Umbanda, né? É uma religião que cultua seus sacramentos, né? Porque nela tem o batismo, ela tem a consagração, ela é uma religião iniciática, temos o ritual fúnebre, enfim. Ela se baseia dentro dos sacramentos e traz na sua ritualística, né, várias legiões em prol da caridade. Como nós podemos ter como base em Umbanda, são os nossos pais e mães velhas, que amorosamente chamamos de pretos velhos. Quando nós falamos de orixá em Umbanda, nós falamos da força da natureza diretamente. Quando você fala de Inhaçã, você fala do vento. Quando você fala de Iemanjá, você fala do mar. Quando você fala de Oxóssi, você fala da mata. Quando você fala de Xangô, você fala da pedra. É uma religião sincrética. Por que sincrética? Porque em nossos altares existem a presença dos santos católicos. Todos nós sabemos que Ogum nunca foi São Jorge e que São Jorge nunca foi Ogum. Não precisa as pessoas estar abrindo polêmicas, né? Porque todos nós sabemos disso. Só que nós ainda temos o sincretismo como base de fé. Por que nós temos as imagens aqui? Para que elas sirvam para todos como símbolos de fé. Porque você olha para São Jorge, você fala de Ogum. Você olha para São Sebastião, você fala de Oxóssi, né? Então, temos aí a certeza, né, dessa diferença, mas ela é sincrética. Então, nós homenageamos Oxóssi em 20 de janeiro, Ogum em 23 de abril, Oxum em 8 de dezembro, e assim sucessivamente. A Umbanda tem cores próprias, né? Em Umbanda nós temos que ter condições de entender que Ogum é vermelho. Acabou. Que Xangô é marrom. Que Inhaçã é amarelo. Que Oxum é azul. Então nós não podemos fusar outras ideologias dentro dessa base de Umbanda. Por quê? Porque Ogum é o vermelho? Porque o vermelho representa a guerra. Por que que Inhaçã é o amarelo? Porque o amarelo é expressado a cor do raio, a cor do clarão. Por que Xangô é o marrom? Porque nele é expressada a cor da pedra. E isso são coisas individuais de Umbanda, que não podem ser misturadas, né? Como saudações, a Umbanda tem suas saudações específicas. Ogum em Umbanda é Ogunhê. Acabou. Xangô em Umbanda é Caô Cabecile. Inhaçã em Umbanda é Eparrei. Então nós não podemos fusar ideologias, porque senão você acaba misturando e faz uma sopa de informações, e aí você passa a não expressar aquilo que representa na realidade a fé de Umbanda e aos outros cultos, né? Principalmente ao Candomblé. Então a gente tem que saber separar isso para que a Umbanda ela continue com autenticidade. Nós em Umbanda não temos Adjá,
Em Umbanda nós temos a sineta litúrgica. A Umbanda, ela trabalha indiretamente com a força dos chakras do ser humano. Mas sem dizer o nome chakra, né? Nós sabemos que aqui no alto da nossa cabeça existe um chakra chamado coronário, que é o que nos liga à divindade. Então, quando nós tocamos a sineta ao alto, é porque o som da sineta litúrgica, o som do atabaque e a palma, elas trazem ao ambiente a nota musical Fá, que é a nota musical que abre a espiritualidade. Então, nós temos coisas específicas que no decorrer dos programas eu vou falar com mais específico para vocês, né? Nós estamos dando assim um global na religião para a gente entender que Umbanda ela tem uma coisa própria e que tempos para cá as coisas começaram a se misturar. E isso não fez bem e não faz bem a ninguém, né? Porque ela é uma religião iniciática, E hoje você vê que tem pessoas aí que botam um santo no altar, bate um atabaque, bate uma palma, já é dono de terreiro, né? E não pode ser assim. Você tem o sacerdócio de Umbanda a cumprir, você tem a sua iniciação, você tem o cumprimento dos 7 anos de Umbanda, e o diploma que você ganha é a bandeja de Umbanda. Hoje, muitos sacerdotes, chefes de terreiro, não sabem nem o que é bandeja de Umbanda. Porque você pode ter 400 anos de outra religião. Se você não foi iniciado em Umbanda, você não é nada nela. Você é neófito. Né? Porque você tem que cumprir dogmas. E esses dogmas é que te fazem um sacerdote. E dentro dessa psicosfera de Umbanda, aonde nós lidamos com essas energias, com esses espíritos legionários, nós temos a nossa grande guarda, que são os nossos Exus. São os nossos Exus machos, os Exus fêmeas, as pombageiras, que são os nossos guardiões. O diabo em Umbanda não existe. Esse ser chamado diabo em Umbanda não tem. Porque esse nome diabo vem do latim diabolo, que é confusão, briga, gritaria. Ele é um ser católico. Porque se o inferno existisse, como contam por aí, o sol seria o inferno. E o sol é a fonte de vida, né? A luz solar é que proporciona a vida na Terra. Se o inferno existe, é um lugar frio, escuro, de lamúrias, não um lugar iluminado como, né, onde o elemento fogo, considerado por todos o elemento professor. Por que professor? Porque em volta dele muitas foram feitas as descobertas, né? E isso aí faz na Umbanda a grande magia, né? E essa magia que nos traz uma perfeita união para com essa espiritualidade sadia que nos traz os bons conselhos, que nos traz uma palavra de amor, uma palavra de caridade, que nos traz momentos de reflexão, não é? Porque quando você chega numa casa de Umbanda, que você se põe à frente de um preto velho, você sai dali mais aliviado. Aquela palavra tênue, aquele conselho, aquela voz mansa, né? Aquele ensinamento, isso faz bem ao ser humano, né? Então, eu quero explicar nesse primeiro programa que a Umbanda é uma religião rica em informações, rica em conceitos, né, para as pessoas estarem por aí deturpando o nome de Umbanda, chamando ela de, como é que é? Bandinha de quaquaquá, de vela e copo d'água. Não, não é isso. A Umbanda ela tem fundamentos, né?
Coisas profundas, explicações para tudo. Tudo. Por que você acende um copo d'água com uma vela? Para o anjo da guarda. Porque você ali naquele preceito de acender a vela ao anjo da guarda, você junta os 4 elementos da natureza. A terra no corpo sólido da vela. A água no copo. O ar fazendo a combustão. E a vela na chama. Com o elemento mágico da prece, você forma um campo energético e você joga ao anjo da guarda, que nada mais é que o espírito que está encarnado na sua matéria. Né? Ninguém tem aqueles anjinhos atrás, voando, tocando harpa, não tem. Essa concepção aí é uma concepção, né? Alguma coisa guarda o nosso corpo. Então, isso que guarda o nosso corpo é o nosso anjo da guarda, que nós vamos falar isso mais na frente. Umbanda, para se abrir uma gira, né, ela tem uma liturgia. Não é você chegar aqui e gritar Saravá, Umbanda, e começarem, não. Ela tem uma preparação antes, durante e depois. Por que as giras de Umbanda têm uma abertura? Para você se livrar um pouquinho do seu dia a dia, deixar lá fora um pouquinho das suas preocupações. Então, antes da incorporação, porque eu não gosto de falar incorporação, né? Ninguém incorpora, você se conecta, né? Eu não incorporo um caboclo, eu me conecto a esse caboclo, né? E essa conexão é um tema de um programa que nós vamos falar dessa suposta e tão falada inconsciência. Por favor, né? Todo mundo que trabalha em Umbanda, todo mundo que incorpora, sabe que isso é mentiroso. Ninguém morre quando está incorporado. Porque para ver a inconsciência tem que romper o fio de prata. Se o fio de prata não rompe, seu espírito está presente na matéria. Então seu pulmão está funcionando, seu intestino, seu fígado, seu baço. Então ninguém cai no buraco escuro. Né? Como dizem, eu caí no buraco escuro. Cai não, filho. Não caiu não. Né? Isso é coisa para as pessoas não assumirem aquilo que é feito durante a incorporação. Aí dizem isso, que não sabe, não lembra. Não é bem assim. Mesmo que você discorde de mim, você sabe que eu não estou falando mentira. E isso aí atrapalha muitos médiuns. Porque muitos médiuns em desenvolvimento estão esperando cair num buraco escuro. E eles não caem, eles ficam ali perdidos, esperando a hora de cair no buraco escuro. Porque em Umbanda tudo tem uma explicação. Não vem com essa, ainda é muito cedo para você aprender que isso não existe. Que se você acende uma vela tem um porquê. Se você acende um defumador tem um porquê. Se você bota tem um porquê. Então você tem por obrigação de saber tudo que você faz em Umbanda. Nós temos a nossa orquestra. Em Umbanda você pode ter quantos atabaques você quiser. Pelo menos a minha Umbanda tem atabaque. Você pode ter quantos atabaques quiser em Umbanda. O nome Rum Rum Pilé em Umbanda não existe. Eu tenho 5, porque estou pretendendo botar 7. Né? Então, nós temos uma orquestra. Na minha casa, só toca atabaque o masculino. Não que eu tenha nada contra, nada. Eu não estou aqui para censurar ninguém. Estou falando pela minha casa. Na minha casa, só a parte masculina toca. Eu os denomino de Ogã, mesmo sabendo que é um termo do candomblé, mas eu os denomino de Ogã, porque nenhum deles incorpora, nenhum deles se conecta, né? É a nossa orquestra. Enfim, nós temos toda uma liturgia para a gente conversar aí durante bastante tempo. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade de me fazer perguntas, de tirarem suas dúvidas.
Porque aquilo que eu não souber responder, eu vou procurar mais velho meu para me ensinar, para me passar para vocês. Tá bom? Mas eu quero deixar claro que isso aqui é para tirar dúvidas. Eu não vim aqui para falar de ninguém. Eu não vim aqui para discordar do trabalho de ninguém. Não. O meu papel aqui é passar informações, né? Estou dentro do Templo de São Francisco, perante ao altar, né? E estou até feliz de ter voltado, porque é uma religião bonita, para ser explicada, para ser falada, né? E eu agradeço, né? As pessoas que me deram uma força, como o Morgan Diogo, como a Beatriz, como está aqui a minha futura neta, como estão aqui alguns filhos da casa. Então, eu agradeço essa oportunidade da gente vir falar sobre o Umbanda. Então, por hoje nós vamos parar aqui para mim poder responder algumas coisas que eu acho que tem aí em dúvida. Então, pai Armando, aproveitando essa deixa que o senhor deu, queria vir com algumas perguntas que foram mandadas por alguns seguidores do TESFA. A primeira pergunta é: por que a utilização do defumador na casa e para a abertura da gira? Preste atenção, Bia, e a todos. O defumador é milenar, né? Ele é uma prática da antiguidade, porque acreditava-se que a fumaça subia e levava o pedido a Deus, aos deuses. Então, quando você defuma, que a fumaça sobe, é isso aí que quer dizer. O teu pedido, né? As tuas lamentações, os teus agradecimentos, subindo ao divino. Porque sabemos que existem vários tipos de defumador, que nós vamos fazer um programa só sobre isso, né? Defumador de descargo, defumador de prosperidade, defumador de limpeza, o defumador de se preparar um ambiente para um ato sacro dentro de Umbanda. Então, mas a fumaça subindo levaria os teus pedidos a Deus, ok? Na concepção do céu. Então, pai Armando, mais uma pergunta que o pessoal queria saber a Umbanda realmente foi fundada em 1908? Não, ela não foi, né? Presta atenção, eu tenho o maior respeito pelo nome do Caboclo das Sete Encruzilhadas, eu tenho o maior respeito pelo nome de Cuguruçu, tenho o maior respeito, né? Pelo Orixá Malê, pelo Pai Antônio, que foram as primeiras essas entidades aí que moveram esse movimento. Mas eu não posso dizer que ela foi fundada em 1908. Posso dizer que ela teve uma codificação, ela foi ordenada, porque preste atenção, Umbanda é única, mas existem várias formas de se praticá-la, né? Então eu não posso dizer que a casa ali que faz aquilo não é Umbanda, não. É Umbanda porque ela tem na sua razão o porquê ser Umbanda, o propósito de ser Umbanda. Mas existem diferenças de casas, de ritualísticas, todas com o nome de Umbanda. Então eu não posso dizer que ela foi fundada em 1908. Ela teve uma ordenha, né, em 1908 para determinado segmento de Umbanda, onde foram dadas normas, regras, que nem todas as casas que fazem Umbanda seguem. E não é por isso que deixaram de ser Umbanda. Tá? Então eu preferia dizer que ela não foi fundada. Porque eu tenho o costume de dizer que a Umbanda é uma religião milenar. Né? Milenar porque o próprio território brasileiro, porque ela é a única religião brasileira, o próprio território brasileiro, ele tem um misticismo. Né? Você vê que lá no Planalto Central, a tia Neiva fundou o Vale do Amanhecer, né? Em vários pontos do Nordeste você encontra o Toré, a Pagelança, o Catimbó, né? O culto à Légua Bojibuá, enfim,
Existem várias ramificações que têm nomes próprios, mas que, se você olha bem, né, tudo tem um teor umbanda, né? Então, eu acho que ela não foi fundada. Ela teve um caminho de um segmento organizado. Organizou-se coisas que estavam desorganizadas. Mas ela, para mim, é muito mais antiga. Outra pergunta também é: pode uma entidade ter sido um parente longínquo? Sim, pode uma entidade sua ter sido um antepassado seu. Pode, sem dúvida. Você pode estar incorporando aí uma entidade que foi seu antepassado. Nada impede em Umbanda disso. Por exemplo, eu posso ter um preto velho, né, que foi meu tataravô. Passou pelo mistério da morte, cumpriu missões encarnados, entrou em escolas astrais, evoluiu-se e voltou para praticar a caridade, até mesmo com liames comigo, né? Cumprimentos meus. Então isso aí pode sim, você pode ter sim. Claro que pode. Então, pai Armando, mais uma pergunta. Na sua opinião, o que o senhor acha de pessoas que seguem a religião, fazem parte da religião, estão lá todo sábado lá, mas na vida pessoal seguem por caminhos errôneos, não levam muito a sério essa questão de, sabe, cuidar do corpo, do espírito, no dia a dia, somente quando está no terreiro? Presta atenção. A luz vai na lama e não se suja. A luz vai no lixo e não tem mau cheiro. A luz é presente a todos nós. Mas só que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E que é cumprido com a nossa vontade. Então, não adianta eu estar no terreiro rezando e chegar em casa, bater na mãe, bater na avó, envenenar o gatinho. Não adianta. Eu acho que aí é perder tempo, né? Eu acho que você representa na sua vida aquilo que você aprende dentro da sua fé. Porque, presta atenção, espiritualidade e religião é coisa muito diferente. Religião é rótulo. Espiritualidade é conteúdo. Você pode dizer, eu tenho essa religião, e não ter conteúdo para ser o tal. Né? É a mesma coisa eu dizer, eu sou católico, mas eu não vou na igreja. Eu não assisto missa. Eu sou um bandista, mas não vou no terreiro. Porque eu acho que isso aqui é uma questão de fé. Você não pode. Claro que a religião não é feita para te escravizar nada. Mas eu acho que não existe fé sem abdicação. Não existe fé sem renúncia, às vezes, né? E não existe, na realidade, fé sem amor. Não tem. Respondi? Outra questão que foi levantada é: o senhor acha que o espírito em si, a entidade, pode punir o médium? Nós não temos algozes, né? Nós temos, o nome já está dizendo, guia. Você não pode jogar em cima da entidade a sua responsabilidade. Você não pode querer colher morango se você planta pimenta. Como é que você vai querer tomar água da fonte se você mesmo jogou veneno nela? Não pode. Então, não existe algoz. A minha perna quebrou porque eu não dei cachaça para o Exu. Pelo amor de Deus, né? Porque você não pode, presta atenção, isso é polêmico, mas é uma lei minha. Eu não posso dar uma mesa de comida para Exu se a minha geladeira estiver vazia. Eu ainda vou ficar bisungando lá a comida de Exu, com vontade de capar a comida do Exu.
Você só dá o que você tem. Você não pode oferecer amor se você não é amado. Você não pode oferecer caminho se você é um desconectado. Não pode. Porque a gente, no mundo, ninguém caminha só. Ninguém. Porque o próprio mestre teve uma ajuda na subida do Gólgota, né? Quando Simão Sirineu ajudou ele a carregar a cruz. Então ninguém sabe só. Agora, se você já passa por situações difíceis e você vai dizer que o Ogum lhe castigou, eu acho que o Ogum tem que lhe orientar, não lhe castigar. A mesma coisa, eu quebrei a minha perna porque eu fiz aquilo que a pombagira não... Mas por que a pombagira não quebrou a perna antes de fazer o errado? Aí é fácil, fez o errado e vai quebrar a perna depois. Quebra antes para não fazer. Não é uma verdade? Quebra antes para não fazer. Então a gente não pode jogar os nossos infortúnios, a gente não pode jogar os nossos erros em cima do espírito. Astral é astral, físico é físico. Nós temos um cumprimento de vida física. Então a gente não pode culpar ali a mamãe Oxum porque você não foi fazer um agrado. Independe. A gente não pode humanizar o divino. Se você humaniza o divino, você perde a essência. Ok? Pai Armando, mais uma questão que é sobre o batismo na Umbanda. Os meus padrinhos e madrinhas escolhidos são pessoas carnais ou somente entidade? Outra questão já conjugada nessa é: se eu me batizei na Umbanda em uma outra casa, mas que tem uma outra atmosfera diferente da sua, ao entrar para o seu terreiro, eu me batizo novamente? Presta atenção. O batismo, ele é único, né? Isso aí varia muito de casa para casa. Na minha casa, os padrinhos, o padrinho e a madrinha são espirituais. Na minha casa. Eu não posso responder pela casa dos outros. Como tem casas aí que os padrinhos são pessoas físicas. Você pode ser batizado, presta atenção, você é batizado uma vez só. Mas você não é impedido de renovar esse batismo dentro daquela casa que a psicosfera é outra. Então você pode renovar esse batismo conservando os mesmos padrinhos, a mesma madrinha, o mesmo padrinho, né? Que a gente não pode, presta atenção. A gente não pode jogar a culpa no espírito do erro das pessoas, porque às vezes saiu do terreiro, brigou com a madrinha, com o padrinho, o cara vai ver aquele caboclo. O caboclo não tem nada a ver com um aparelho. É a mesma coisa, você está num terreiro, eu não falo com ela, aí o caboclo dela chega para mim e passa direto, não olha nem para minha cara. Aí é brincadeira, né? Aí misturou tudo. Aí não tem nada a ver, né? Bom, eu penso assim, não sei se é correto, mas eu já vi esses lances assim. O médium brigou, aí passa, o caboclo nem olha, a pombageira faz cara feia, essas coisas assim que acontecem por aí, né? Que é, na verdade, deprimente. Respondi? Manda, a última pergunta que eu vou fazer hoje para o senhor é: o que significa a quaresma na sua casa, no seu templo? Presta atenção. Eu vou responder pela minha casa, né? Eu não vou responder pela casa de ninguém, nem pela ideologia de ninguém, nem pelos textos que são ditos por aí. Porque o que eu vou responder aqui, eu pratico há 43 anos, não são há 2 dias. Nós sabemos que Jesus é o patrono de Umbanda. Primeiro, a minha casa não para, né? Porque o hospital não para. O hospital sempre funciona. Eu posso até dar férias a alguns médicos, mas a enfermagem fica.
O ambulatório fica, o pronto-socorro fica e a emergência fica. Minha casa não para. Entendeu que é um tempo de muita caridade, é Preto Velho de tarde, é Preto Velho de noite. Eu tenho uma ideologia comigo que trago dos meus antepassados, que trago lá da casa, porque eu sou fruto de uma casa que hoje tem quase 80 anos de existência, né? Eu nasci espiritualmente no Centro Espírita Trabalhadores Humildes, a casa de Araribóia, de Pai Tomás, aqui em Ramos. Então, tudo que eu professo aqui foi baseado naquilo que eu aprendi lá, não agora, há 40 anos atrás, né? Então, eu era discípulo da Cabocla Tanara, do Caboclo Tupaíba, do Ogum Tiratema, do Seu Girassol, Seu Nuvem Branca, de Seu Cachoeirinha. Então, eu era um menino e que fui aprendendo isso, né, com eles. Então, eu trago comigo alguns resquícios, não como dizem que se fecha a casa, não. Na minha casa nós trabalhamos com Exu, com Preto Velho, temos as nossas giras de malandro. Nós só não temos giras coletivas, como Caboclo, Povo d'Água, não temos. É uma coisa que eu sempre preservei durante esses 43 anos, e que se você me perguntar por que, eu vou responder para você, porque eu vim de uma raiz onde isso era praticado, né? Os meus atabaques continuam batendo. Por quê? Porque lá na Sexta-feira Santa, toda a minha casa é preceituada. Lá na Sexta-feira Santa, eu recebo meus filhos de manhã em jejum, fazemos o fechamento de corpo. Eles quebram o jejum com a canjica, com o pão, com a água, com o vinho. Todos os meus iniciados ficam comigo aqui durante a Sexta-feira da Paixão. Todos de branco, todos em preceito, porque eu aprendi assim. Eu vim de um berço onde isso era cultuado. Como eu lembro no passado que o candomblé fazia um ritual chamado Olorogum. Os orixás saíam para a guerra no astral, né? E hoje você não vê mais. Você não vê mais hoje muita coisa. Muita coisa. Então eu não quero entrar no mérito do que a gente não vê. Eu quero entrar no mérito do que eu faço. Então é isso. Eu não tenho a quaresma em termos católicos, né? Eu tenho a quaresma como uma psicosfera diferente das outras, até mesmo pelo que a mente humana cria, né? Então eu tenho, por exemplo, determinados cuidados. Não agora, eu tenho isso há 43 anos. E eu não vou mudar. Não adianta botarem lá no Facebook, no Instagram. Não, isso é um problema de cada um. Eu não estou aqui. Primeiro, eu não quero aprender mais. Eu já aprendi muito, né? O que eu quero aprender é o mínimo para me ensinar aquilo que eu não sei a quem quer saber. Então hoje você vê muito professor, muito professora, principalmente nas redes sociais. Você vê gente, sabe, coisas que eu não tenho nada a ver com isso, mas me incomodam. Me incomodam. Quando falamos de Umbanda, né? Então é isso. É o que eu acho a respeito da quaresma. Eu passo por ela naturalmente, meus tambores continuam, só que existem umas mudanças na nossa casa, até a Sexta-feira da Paixão, que lá é o sacramento e muda tudo. Respondi. Você vai dar polêmica, problema, né? Não posso fazer nada. Dia 5 de abril, eu espero vocês aqui, nós vamos homenagear o Mestre Bira, né? É um grande amigo do Tesfa, é um espírito que me acompanha há muitos anos e que me fez caminhar por terras diferentes de Umbanda, onde eu conheci, né, a doutrina da Jurema Sagrada, da encantaria, da ciência da Jurema, pelas mãos de Mãe Abigail de Canabogi, de Mãe Maria Preta, lá da Casa da Justiça Divina. Então, eu tenho esse culto ao Mestre Bira, não sou catimbozeiro.
Eu tenho um mestre, né, que teve o tratamento pelas mãos dessas senhoras e que ficou dentro do nosso templo. Hoje é um dos lemas, uma das bandeiras da minha casa, e nós vamos homenageá-lo dia 5 de abril. Estão todos convidados para a festa do Mestre Bira, ok? Espero vocês aí para a gente louvar esse grande mestre. Um abraço, beijos e até a volta.